Opa, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui ao Fechamento Brutal. Eu sou o Herivelton Fernandes, o treinador que vai te conduzir para você vender muito mais e se tornar um sniper aqui, ok? Olha só, antes da gente começar, caneta e papel em mãos, tá? Para você anotar tudo. Se for necessário, revisite aqui, volte quantas vezes você quiser para rememorar, ok? E existe uma estatística do mercado de educação online onde a cada 10 pessoas que compram, faz esse investimento assim como você fez, 8 desistem, 8 muitos nem abrem o curso, né? Eu espero que você faça parte apenas dos 20%, né? Que tão importante quanto ter iniciativa é ter acabativa, ou seja, começou, vai até o fim. Que assim você vai entender o porquê que nós investimos tanto tempo, tanto conhecimento neste conteúdo para te ajudar vendedores, empresários, líderes comerciais do Brasil inteiro, tá bom? Pessoas que podem ter muito resultado aplicando essa metodologia. Olha só, eu quero te ensinar aqui quais são as fases do aprendizado. São 4, não é aprendendo algo que você já vai dominar aquilo de uma vez por todas, não é assim. A primeira fase é a fase do inconsciente incompetente, é a fase da ignorância. Você não sabe. Simplesmente assim, você não sabe. A segunda fase é a fase do consciente incompetente. Agora que você já teve acesso à nossa metodologia, você vai entender o quanto talvez você não sabe sobre esse assunto que é fundamental, né? Principalmente se você está no front das vendas, você tem que dominar, entender de uma vez por todas, né, o que é fazer um bom fechamento. A terceira fase é a fase onde as pessoas querem conhecimento, que agora ela está consciente, competente. Agora ela já fez a formação, que é o seu caso aqui, né? Espero que você vá até o fim para você se tornar consciente, competente, ok? É a fase do conhecimento. E a quarta fase é a fase do inconsciente competente, ou seja, você já fez tanto, aplicou tanto, que agora você já está na fase da sabedoria. Você sabe exatamente o que você tem que fazer quando o cliente te coloca uma objeção, quando você está falando com esse potencial comprador, você vai entender o modus operandi dele, como que ele funciona, como funciona a cabeça desse cliente, a psicologia do perfil desse cliente que você busca passar para a próxima etapa, que é vender e conduzir ele aí, né, para a solução que você entrega, seja um produto, um serviço, uma ideia ou um talento. Mas olha só, entre a fase do inconsciente, ou melhor, do consciente competente, do consciente incompetente e consciente competente, que parece um jogo de palavras, mas não é, vou colocar um nome diferente aqui, tá? Entre a fase da par e a fase do conhecimento, existe uma subfase, que é a fase da confusão. E é aí que muitas pessoas param, né? É aí que muitas pessoas desistem. Primeiro que você não está confuso com relação a como fazer uma cirurgia cardíaca, a não ser que você seja um cirurgião cardíaco e esteja aqui comigo aprendendo. Mas por que você não está confuso? Porque você não sabe. Se você não teve acesso a esse conhecimento, como você vai estar confuso de uma coisa que você não sabe? Você só está confuso quando você está a par de uma situação. Vou te dar um exemplo aqui, tá? Imaginar que você quer pilotar um avião e você é convidado pelo piloto do avião, você chega na cabine, vê aquele monte de instrumentos lá, e aí ele fala assim, ó, isso aqui é onde a gente operaciona essa máquina, certo? E aí você chega e fala assim, uau, né, eu não entendo nada disso. Aí ele vai te dar mais ou menos uma aula de 1 hora, agora você já está a par, ou seja, agora você sabe quanto você não sabe, que essa é a fase do consciente incompetente. Aí ele fala assim, ó, aí você fala assim, poxa, gostei demais, isso aqui é o meu sonho ser piloto de avião. Fala assim, então você vai ter que tirar o brevet, cumprir a carga horária necessária para você se tornar um piloto, ou seja, agora você tem que ir para a parte do conhecimento. E aí você vai chegar, para você ter sabedoria, que é a última fase, aí você precisa ter muitas horas de voo ali. Então percebe? A maioria das pessoas, elas são rasas, porque quando chega na parte na subfase, na subetapa da confusão, ela para, ela desiste. E aí entra naquilo que o livro Mais Esperto que o Diabo fala, né? Onde o autor diz que 98% das pessoas são dominadas pelo diabo porque elas são alienadas, são rasas, né? Tem um pouquinho de conhecimento e já acha que sabe de tudo. É aquela máxima, né? Pior do que um ignorante é o falso sábio, porque o falso sábio ele acha que ele sabe tudo e não sabe, é muito pouco. Agora, ou você vai ser aquela pessoa que tem a profundidade, que sabe exatamente o que está fazendo. Você vai se tornar um verdadeiro sniper, né? Que é a analogia que nós fazemos aqui comparado ao vendedor metralhadora que atira para todos os lados, diferente do sniper, que é aquela pessoa, que é aquele profissional, que ele sabe conduzir o cliente e muitas vezes ele não é tido como vendedor. Sabe aquele vendedor que chega, você já olha para ele e fala assim, pô, esse aí é um vendedor, né? Um vendedorzão, digamos assim. Não, você tem que se tornar um sniper, aquele profissional que você sabe exatamente como conduzir esse cliente, silencioso, de uma forma muito assertiva. É exatamente isso que eu te convido aqui, você entender essas fases. Ou seja, você vai ter que voltar aqui várias vezes para você aprender, rememorar, revisitar. Eu estou te passando aqui exatamente isso, para que você entenda que não é tendo acesso ao conhecimento que você já vai dominar. Existem fases no aprendizado. E esse é um conhecimento que você deve levar para a vida toda, ok? Te vejo na próxima aula.